Boa noite, pessoal. Eu, Pedro, o Sidney e o Juliano, aqui do Eixo 6, na matéria de Relações Comerciais e Investimento Internacional, vamos apresentar o nosso seminário sobre o conceito de centro e periferia ainda se aplica no século XXI. A gente tem como objetivo do nosso trabalho analisar se no nosso mundo globalizado do século XXI ainda cabe a classificação das relações econômicas entre os países em blocos antagônicos classificados entre centro e periferia. Para a gente começar essa contextualização, a gente traz como base alguns pensadores que já escreveram sobre o tema previamente. A gente usou como base aqui o Raul Prebisch, que foi um economista argentino e um dos responsáveis por teorizar esse sistema, principalmente no pós-crise de 29 e pós-Segunda Guerra também. Raul foi influenciado pela teoria geral desenvolvida por Keynes por trazer uma perspectiva desenvolvimentista. E dentro dessa perspectiva, era argumentado que a disposição dos países no cenário mundial naturalmente os colocava em posições centrais, onde esses países exerciam sua soberania através do viés político e econômico, utilizando os recursos que eram extraídos de países subdesenvolvidos. E esses países subdesenvolvidos eram classificados em periferias, pois não atingiam um patamar de desenvolvimento e industrialização capaz de suprir a demanda interna de sua população. Assim como ele era inserido no contexto sul-americano, Prebisch argumentou que a América Latina ocupava esse espaço de periferia, visto que a sua atividade principal era concentrada na exportação de commodities e produtos primários, fazendo com que assim a economia dependesse da importação de produtos manufaturados dos países centrais. Nisso cabe uma crítica do Prebisch à divisão internacional do trabalho, para que fosse promovido, através dos programas de substituição de importações, o processo de industrialização nesses países que foi iniciado após a crise de 29. Ele indagava que deveria ser continuado. Outro ponto que Prebisch apresentou é que a necessidade de industrializar esses países periféricos se dava pelo fato de que os produtos primários têm um maior nível de substituição no mercado internacional e também mais concorrências por menores preços, possivelmente, além de sofrer interferências climáticas afetando a produção. Assim, os termos de intercâmbio desses países que eram dependentes da exportação de produtos primários seria deteriorado, e assim sua capacidade de importar seria diminuída, afetando assim a balança comercial. Com isso, ele argumentava que os ciclos econômicos eram sentidos com maior amplitude na periferia, fazendo com que essas oscilações, principalmente as oscilações negativas do mercado, fosse sentida de forma mais intensa do que em países que possuíam sua soberania. Celso Furtado também argumenta que a dependência dessas economias periféricas se dá pelo fato de que, quando o capitalismo foi introduzido nessas economias, o sistema vigente era um sistema pré-capitalista. Assim, a sociedade inteira não consegue absorver a totalidade dos recursos que são gerados a partir desse modo de produção, porque foi introduzido externamente, fazendo com que haja uma fuga de salários e lucros para as empresas internacionais que instalaram o capitalismo nessas economias periféricas. Então, os países em desenvolvimento possuem alguns problemas, como, por exemplo, a alta dependência pelo mercado de commodities. Segundo Barão, o fenômeno típico das economias atrasadas é o fato da maioria da população depender da agricultura. Os dados da UNCTAD mostram que entre 2019 e 2021, dentro dos países membros da UNCTAD, 66,9% dos países em desenvolvimento eram dependentes de commodities, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Além disso, essa dependência expõe uma vulnerabilidade nos países periféricos, devido à volatilidade dos preços das commodities. Segundo a UNCTAD, essa volatilidade pode ser causada por diversos fatores, sendo eles eventos geopolíticos, demanda, oferta, política de troca, mudanças climáticas, mudanças tecnológicas, transparências do mercado e taxas de câmbio. Essa volatilidade tem uma série de consequências para os países afetados. A volatilidade do preço da commodity vai gerar a volatilidade no crescimento, nos termos de troca, na renda, no fluxo de capital e na taxa de câmbio. Isso tudo vai gerar uma incerteza no mercado que, no fim, ocasiona na diminuição dos níveis de investimento, na diminuição do acúmulo de capital e o atraso no progresso para conseguir atingir os seus objetivos desses países em desenvolvimento. Além disso, o Baran afirmava que o setor agrícola não criava as condições necessárias para desencadear um processo dinâmico de crescimento, autossustentado e capaz de expandir o mercado interno. Os motivos que levavam à subutilização do excedente econômico nas economias nas quais predominavam as atividades agrárias e extrativas eram vários, entre os quais se destacava a instabilidade e a acentuada flutuação dos preços dos produtos agrícolas no mercado mundial, o que elevava o grau de risco dos investimentos. Ou seja,
Essa alta dependência em commodities também gera uma dificuldade nos países periféricos em se desenvolver. Atualmente, com o surgimento da indústria 4.0 e das indústrias verdes, os países periféricos foram diretamente afetados. A previsão da UNCTAD é que essas indústrias até 2030 aumentem em 6 vezes seu valor de mercado. Então, alguns exemplos são internet das coisas, inteligência artificial, a produção de veículos elétricos, entre outras. Além disso, também há uma dominância dos países desenvolvidos na área de pesquisa e desenvolvimento, implicando uma perpetuação da vantagem tecnológica sobre os países em desenvolvimento. Então aqui a gente puxou uns dados da WIPO sobre depósitos de patentes, depósitos internacionais, a gente pode ver que tem um abismo entre os maiores, China, Estados Unidos e Japão, quando comparados a Brasil, México e Indonésia, que são países em desenvolvimento. Caso esses países emergentes não se adaptem rápido a essas novas mudanças, as diferenças entre centro e periferia tendem a aumentar. Segundo dados da UNCTAD, o total de exportações de tecnologias verdes dos países desenvolvidos foi de 60 bilhões em 2018 para mais de 156 bilhões de dólares em 2021. Em 3 anos, a fatia de exportação global dos países emergentes caiu de 48% para 33%. Outro dado que podemos utilizar para medir a complexidade do sistema produtivo de um país é o ICI, o Índice de Complexidade Econômica. Tal índice é uma métrica utilizada para avaliar a diversificação e a sofisticação da estrutura produtiva de um país. Ele foi desenvolvido por Ricardo Hausmann, César Hidalgo e a equipe do Centro de Desenvolvimento Internacional da Universidade de Harvard, e se baseia na teoria de que a riqueza de uma economia está diretamente relacionada à diversidade e à complexidade de seus produtos exportados. Verificando o ranking do índice, com dados referentes ao ano de 2021, temos a distribuição geográfica dos 20 melhores países como 15 países situados na Europa, 4 na Ásia e 1 na América do Norte. Enquanto isso, nos 20 piores índices, podemos destacar uma distribuição com 14 países sendo da África, 3 da Ásia, 2 da América do Sul e 1 da América Central. Também é destacado no ranking a situação do Brasil, que de 2016 até 2021 teve uma queda de 25 posições no ranking, se encontrando atualmente na 70ª posição. Frente aos dados apresentados, podemos concluir que sim, apesar do processo de globalização e a consequente diminuição das barreiras geográficas nas cadeias globais de produção, o conceito de centro e periferia se mantém atual no século XXI. Além disso, podemos identificar que a lógica de acumulação presente no meio de produção capitalista, que é latente quando olhamos a indivíduos e entidades, também é aplicável no nível de nação, tornando muito difícil a saída da condição de um país periférico para a condição de um país central.